Por consequência ainda desse período de choque entre as ideias de restauração e as revoluções sociais liberais de 1848, que nós podemos ver aí afetaram predominantemente o centro-leste da Europa, nós também temos, nesse intervalo, a criação do primeiro sistema de controle de conflitos na Europa, também conhecido como o sistema de Metternich. Quem não conhece, Metternich ou Clemens Wenzel Lothar von Metternich foi um grande diplomata do Império Austro-Húngaro e que estabeleceu a ideia de que, diante da necessidade do princípio de equilíbrio entre as potências vencedoras das guerras napoleônicas, estabeleceu algumas regras, como, por exemplo, o fundamento de preservar as monarquias, a instauração da Santa Aliança, ou seja, a primeira vez que se propõe uma aliança englobando todas as grandes potências da Europa. A repulsa à ideia de Constituição, fundamento a qual levaria a um conflito e a própria falência do sistema de Metternich, porque já se chegava à conclusão que não se admitia mais, diante da nova realidade dos povos europeus, uma monarquia absolutista. A estabilidade das relações entre os europeus, ou seja, a figura da necessidade de haver canais de diálogo entre as grandes potências e evitarem conflitos entre si, que fossem tão devastadores como a Guerra de Napoleão. E aquela velha situação de manter privilégios, ou seja, excluir o povo dos cargos políticos e restaurar a nobreza como sendo a casta de governantes. Então você tem que o primeiro movimento de aliança geral entre as potências vencedoras das guerras napoleônicas vem justamente misturando pensamentos modernos, como o equilíbrio, como evitar conflitos, diálogos entre as grandes potências, mas associado também a pensamentos arcaicos, como a limitação do cargo político à monarquia, aos membros da nobreza, por consequência, a preservação da forma de governo de monarquia. Então, basicamente, nós temos que esse sistema de Metternich acabou demonstrando a primeira vez que você tem vamos dizer assim, uma harmonia entre as potências europeias. E por curiosidade, os movimentos de integração latino-americanos, ou também das Américas, em larga parte foram uma resposta a essa tentativa de coordenação na Europa. Tanto que a doutrina Monroe é uma resposta direta à criação da Santa Aliança. Justamente naquele telegrama, ou naquele relatório, basicamente é a definição de que as Américas para os americanos. Por quê? Porque temia-se que a união das grandes potências europeias em uma aliança acabaria ecoando na tentativa dos antigos impérios em reconquistar as suas colônias, em sua maioria perdidas como consequência das guerras napoleônicas e do enfraquecimento das mesmas. Muito bem. Então esse sistema, ele lançou os fundamentos das alianças da pentarquia. Lembrando, a pentarquia são a Áustria, a Hungria, são a Prússia, a Rússia, o Reino Unido e a França. Então, essa é a pentarquia. Não é a pentarquia de hoje, mas você já dá para ver que o que tem hoje não é uma inovação, já existia antes. Então, basicamente, primeira proposta foi a Santa Aliança, que iria reunir a Áustria, a Prússia e a Rússia e, mais tarde, a França. Basicamente, não levou em consideração o Império Otomano, que existia no Sudeste europeu, e o Reino Unido não decidiu participar porque se tratava de uma aliança que tinha em comum ideias teológicas.
Tanto que quando você estuda o projeto de paz do Abade de Saint-Pierre, Le Projet de Paix Perpétuelle, ele justamente lança os ideários dessa Santa Aliança. Seria uma reconfiguração da ideia de unidade cristã que existia na República Cristiniana, mas agora na realidade contemporânea. Essa Santa Aliança permaneceu até o ano de 1849, que é justamente quando começaram a haver problemas entre a Rússia, o Império Austro-Húngaro, a França, sobre interesses ali na região dos Balcãs, do combalido Império Otomano que entrava em decadência. E oficialmente deixou de existir quando a França se juntou ao Reino da Sicília e ao Reino Unido na ajuda ao Império Otomano em enfrentar as tropas russas na Crimeia. Tanto que existe um filme muito interessante sobre essa situação, que é A Carga da Brigada Ligeira, que mostra muito isso. É um filme da década de 70, se eu não me engano. Então, concebeu-se uma aliança através da ideia de cristandade, só que ela não deu certo porque justamente interesses políticos já se sobrepunham a interesses religiosos. A outra aliança que surgiu foi a Quádrupla Aliança, que é justamente a aliança também conhecida como o Congrès de Châtillon, que uniu Áustria, Prússia, Reino Unido e Rússia contra a França napoleônica. Basicamente, essa quadrupla aliança não era uma aliança propriamente dita, mas canais diplomáticos prioritários para que houvesse um diálogo mais célere entre essas potências. Tanto que esses canais diplomáticos especiais permaneceram até o equívoco de agosto de 1914, quando, na verdade, por uma má interpretação ou uma má posicionamento do Ministério das Relações Exteriores britânico, surgiu então o problema entre o Império Alemão e o Império Britânico sobre a questão da invasão da Bélgica. Então isso aí não era uma aliança propriamente dita, mas também foi um resultado do sistema de Metternich. Então, meus queridos, tudo isso aqui faz com que nós podemos visualizar uma forma de concerto da Europa. Lembrando, é concerto com C, significa de harmonia, e não concerto com S, de consertar um carro, tá? Então, o sistema westfaliano evoluiu rapidamente para o concerto da Europa. E esse concerto da Europa vai permanecer até a Primavera dos Povos, onde ele começa a se desintegrar, justamente por causa dos seus fundamentos mais fracos. A ideia de manter a monarquia absolutista e de limitar a participação política do povo.